Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, logo no seu capítulo 1, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Evangelho de João, no seu capítulo 1, nós vamos ler alguns versos, embora meditemos mais especificamente no versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 29 até o 31. Eu vou ler em duas versões, porque eu achei bastante interessante a tônica que uma dessas versões deu na hora de traduzir o texto. Primeiramente, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Evangelho de João, capítulo 1, de 29 a 31. Nós vamos falar sobre Jesus ser a oferta final pelo nosso pecado. E é isso que nós celebramos hoje, na nossa Páscoa. Que Jesus é a oferta final, por mim e por você. Nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada e depois leremos na Nova Versão Internacional. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 29 a 31, primeiramente na Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Agora, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Vamos orar mais uma vez? Nós queremos exaltar o seu nome pela sua palavra, Senhor. O Senhor tem sido bondoso para conosco e não nos tem permitido nos distanciar do Senhor nesses dias difíceis. Muito pelo contrário, teu Espírito que em nós habita tem nos fortalecido e nós te louvamos. Nós te exaltamos por conta disso. E agora, Deus, onde mais uma vez nós nos reunimos com parte da tua igreja para meditarmos na sua palavra, lhe pedimos: Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração. Abra as nossas mentes, Deus, e nos dê coração aberto para que essa palavra possa de fato impactar a nossa realidade, que nós venhamos a entender a grandiosa obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. E que isso, Deus, possa nos mover a uma ação, de maneira que nós jamais venhamos a nos afastar do Senhor, por motivo que seja. Pedimos que o Senhor direcione a nossa mente e coração nesse momento em Cristo Jesus. Amém e amém. Como sempre, as comemorações cristãs têm sofrido as reinterpretações e as ressignificações propostas pelo mundo e as suas diversas manifestações culturais. A gente tem percebido isso ano após ano, é fato consumado, e nós sempre tocamos nesse assunto, o quanto as datas que são eminentemente cristãs têm sido esvaziadas do seu sentido. O Natal, por exemplo, onde nós celebramos o nascimento do Salvador, a vinda de Jesus ao mundo. No Natal nós celebramos o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós celebramos a ação do Espírito do Senhor sobre a vida de Maria, gerando nela o Filho do Deus Altíssimo, e Ele pisando aqui. Mas o mundo tem substituído a comemoração do Natal pelos banquetes, pelos presentes, pela figura do Noel, que tomou tamanha força que praticamente tirou Jesus do cenário. Vemos acontecer a mesma coisa com a Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do Salvador. A nossa Páscoa não é a Páscoa judaica. Nós não estamos aqui fazendo novamente sacrifícios, imolando cordeiros. A nossa Páscoa, a Páscoa judaica, e vou falar um pouco disso mais para frente, é uma sombra da Páscoa que celebramos. Nós celebramos o está consumado. Nós celebramos o túmulo vazio. Nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus.
Mas também nós olhamos para o mundo e para a cultura aí afora, e nós vemos essa celebração sendo substituída pelos chocolates, pelos ovos, coelho, e o coelho tem tomado também uma parte muito importante do imaginário das pessoas. E nessa tentativa cultural de ressignificar o sagrado, eles acabam, na verdade, por esvaziando completamente o sagrado das celebrações que lhes são pertinentes. E a gente começa a perceber que, de uma maneira muito, quase que imperceptível, devagarinho, o mundo começou a se afastar dos conceitos cristãos, e hoje nós vemos o mundo caminhando a passos largos para longe de Deus. Mas também nós vemos o próprio povo de Deus deixando de lado as questões sagradas das comemorações. Nós vemos o próprio povo de Deus esvaziando-se da cultura do Evangelho e começando cada vez mais colocar no seu coração um outro tipo de cultura. No entanto, nós, cristãos autênticos, nós devemos ser de fato a contracultura desse mundo. Enquanto o mundo caminha para longe de Deus, nós temos que fazer exatamente o caminho contrário. Caminhar em direção a Deus. Nós somos chamados, na verdade, nós não fazemos isso pela força dos nossos pés ou dos nossos braços. Nós fazemos isso porque nós fomos atraídos a Cristo. É Ele quem nos chama para si. De maneira que nós, de fato, precisamos representar diante do mundo a fé que nós temos. Nós caminhamos por caminhos diferentes desse mundo. Nós somos guiados por pressupostos diferentes dos pressupostos desse mundo. Nós somos chamados a manifestar uma fé completamente diferente à fé que tem no mundo. E por que não dizer uma fé até mesmo contraditória diante da cultura presente? Nós temos percebido hoje que muitas pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Cristo, que não conhecem a palavra, que não conhecem o Evangelho, tem feito uma tentativa de ensinar os cristãos como eles devem ser. Eu leio alguns jornalistas, principalmente nesses momentos aqui, onde pessoas que não têm compromisso algum com Cristo, falando, os cristãos deveriam fazer isso, os cristãos deveriam fazer aquilo, os cristãos deveriam se portar assim, a fé cristã deveria ser vivida desse jeito. Por quê? Porque quando eles olham para a cultura, a percepção que eles têm de fé é apenas a percepção como alguém tem de um clube, de um lugar que a gente frequenta, onde na mente deles a fé é apenas um adendo à sua vida e pouco faz diferença se eles têm culto ou não têm culto, se eles vão ou não vão na igreja. O que importa é que o mundo na cabeça deles esteja bem. Para nós, o sagrado continua sendo sagrado e a gente não pode abrir mão disso. Para nós, a nossa perspectiva de culto, de comunhão, de palavra de Deus, a nossa percepção acerca de quem é Jesus, dos padrões de obediência que nós devemos seguir, a nossa percepção acerca do que comemoramos no Natal, do que comemoramos na Páscoa, e tudo mais que se refere à fé, precisa ser experimentado de forma diferente nesse mundo, porque nós somos a igreja de Cristo. Haja vista que muitas vezes os crentes têm se afastado disso. E não são poucos os casos que nós vemos, por exemplo, os próprios filhos dos crentes não sabendo responder coisas que são básicas. Por exemplo, o que é o Natal? Aí você vai na casa do crente, está cheio de Papai Noel. É difícil para o filho dele entender isso. A gente cria um trevo na cabeça da criança. Os filhos não sabem mais dizer o que é Páscoa. Hoje foi muito bonitinho na hora do almoço, quando eu conversava com a Isabela, ela falou, pai, o que é ressurreição? Ela queria saber o que era a palavra. Eu sei que Jesus ressuscitou, mas o que é ressurreição? E pude explicar para ela, de uma maneira clara. E ela entendeu muito bem. Nós não podemos abrir mão de fato mostrarmos quem é o Jesus que nós cremos. E esse, inclusive, é o intuito do Evangelho de João. Quando o evangelista João escreve o seu Evangelho, e esse texto ele está logo no primeiro capítulo, logo no início do Evangelho de João. João tinha uma expectativa, João tinha um objetivo muito claro acerca do que ele queria apresentar com o seu Evangelho.
João queria mostrar que Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Verbo encarnado, é o próprio Deus que veio em carne e pisou nesse mundo. Logo de início, João começa o seu evangelho fazendo essa declaração. Texto muito conhecido: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De maneira diferente dos outros evangelhos, Mateus, por exemplo, começando com a genealogia de Jesus, Marcos, Lucas, falando da prática de Jesus, os três evangelhos narrando partes do seu nascimento, narrando a história da infância de Jesus. O evangelho de João, que escrito foi posteriormente, cerca de 20 a 30 anos depois dos três primeiros evangelhos, João já entendia que as pessoas sabiam que existia Jesus. Então ele fala, eles precisam saber quem é esse Jesus. E ele inicia o evangelho de maneira muito incisiva. Ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e é o próprio Deus. Então nós percebemos que João, ele não se furta em ser muito direto acerca da pessoa de Cristo. Ele até omite alguns detalhes, como nós falamos aqui, sobre a infância, sobre a juventude de Jesus, sobre genealogias de Jesus, sobre a visita do anjo a Maria. Nós vemos João sendo bastante objetivo em dizer que Cristo era o Messias. E logo em seguida, nessa narrativa, ele já passa para o encontro de Jesus com seu primo, o evangelista João Batista, aquele que vinha preparar o caminho. João Batista pregava no deserto. João Batista pregava o arrependimento de pecados. Sermão duro do João Batista. João Batista era um candidato a ser pastor sem igreja nos nossos dias. Imagina que gostoso, a gente fala do amor cristão, João Batista falou isso: raça de víboras, arrependam-se, e cada um de vocês largue a maneira antiga de viver, porque eu quero dizer para vocês que vem alguém depois de mim, alguém de quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, alguém que vai batizar de forma diferente, porque eu batizo com água, mas ele batizará com fogo. E a gente tem uma ideia muito errada desse batismo com fogo. A gente imagina que o batismo com fogo é fazer o povo tremer, pular. O batismo com fogo é aquilo que é dito, inclusive pelo apóstolo Paulo. Falou, olha, agora vamos pegar as obras e vamos ver quem edificou com palha, com madeira, com pedras preciosas. E o fogo de Deus vai vir sobre isso. E ele vai depurar tudo isso. E aquilo que é dele vai continuar, e aquilo que não é dele será consumido. João é esse que estava pregando a Jesus. O Jesus que o povo tinha rejeitado. Capítulo 1, versículo 11. O evangelista João, e são dois Joões aqui, então vou tentar não confundir a nossa cabeça com dois Joões. O primeiro é o evangelista. Ele diz que Jesus, esse que é o Verbo, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas em contrapartida, aqueles que o receberam, receberam também junto o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Batista estava acusando exatamente os judeus que não receberam a Jesus. E logo depois da sua pregação, em um dos seus sermões, eis que ele sai andando, e a multidão sai andando com ele. E de repente João, o Batista agora, viu Jesus vindo ao seu encontro e se aproximando dele. João para. Eu imagino que a multidão que o seguia, que o ouvia no deserto, parou também. E ele faz uma declaração fantástica acerca de quem é Jesus. Ele olha para o povo que está ao redor e diz, vejam, prestem atenção, este que está vindo aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem eu estou falando. Esse é aquele que é muito maior do que eu, porque ele viria após mim, mas não significa que ele veio a existir depois de mim, porque ele sempre existiu. Antes que eu viesse a nascer, ele já era. Esse é aquele que está me sendo revelado agora como o Messias. Vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é exatamente, irmãos, sobre essa afirmação feita por João Batista que nós vamos meditar e perceber qual é o verdadeiro sentido da Páscoa para mim e para você. Aqui, nessa declaração, nessa frase, nessas pequenas expressões,
ditas por João Batista, aquele que pregava, que preparava o caminho para a vinda do Cristo, nós encontramos todo o sentido da Páscoa que nós comemoramos. E para que nós entendamos isso, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda a figura do Cordeiro, porque Jesus é a oferta final pelo nosso pecado. João está declarando isso. Quando João diz, vejam, esse é o Cordeiro, ele está apontando para uma verdade eterna. E qual é a verdade? Que Jesus é o Cordeiro do sacrifício. Jesus é aquele que veio como substituto por nós, pelo nosso pecado. A figura de Cordeiro, para os seus primeiros leitores, para as pessoas que estavam ali, para as pessoas que estavam ouvindo João Batista naquele primeiro momento, ela não era tão estranha a eles como talvez ela seja a nós, que estamos mais distantes. Aqui na igreja nem tanto, nós já estudamos isso várias e várias e várias vezes. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer algum tipo de estudo bíblico ou discipulado com alguém, que quando você chega nessas partes, nessas peculiaridades que a Bíblia traz, quando você fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, por exemplo, algumas pessoas já me interpelaram, pastor, mas por que Cordeiro? Mas aqui nesse texto diz que é o Cordeiro, lá na frente diz que ele é o leão, como é que é esse negócio? Ele é o Cordeiro ou ele é o leão? Aí você tem que falar, ele é o Cordeiro e o leão. Mas por que significa o Cordeiro e o que significa o leão? Naquele momento, quando João Batista faz a declaração de que esse é o Cordeiro, a figura para eles era muito vívida, eles estavam acostumados com aquilo, eles conheciam o significado daquilo, eles poderiam estranhar quando olharam para um homem sendo indicado como Cordeiro, porque o Cordeiro na cabeça deles era muito bem claro que era aquele que era oferecido como sacrifício substitutivo em nosso lugar. Eles faziam isso há tempos. Tanto os judeus quanto os gentios ouviam João Batista pregar. Tanto aqueles que estavam ali do seu lado sabiam claramente qual era o significado do Cordeiro. Os judeus já estavam acostumados há cerca de 2000 anos a oferecer sacrifício. Eles sabiam que a imagem do Cordeiro era a imagem de alguém que substituiria a própria vida deles num sacrifício a Deus pelo pecado. E por que isso ocorria? Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, ele trouxe consigo uma penalidade muito clara, a saber, a morte. O próprio Deus já havia dado a sentença antecipada para Adão. Deus diz para Adão, capítulo 2 de Gênesis, olha, você governa sobre todo esse jardim, você come livremente de todas as árvores que está aqui, está tudo nas suas mãos, goze para a glória de Deus de todos os benefícios aqui, porém, de uma única árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Deus já havia dado o veredito muito bem claro, a obediência gerará a morte. Desde então, o homem tem tentado se esconder de Deus e muitas vezes se justificar diante de Deus de maneira completamente ineficiente. Logo após o pecado de Adão, Deus veio ao seu encontro como de costume o fazia. E onde está Adão, irmãos? Adão está escondido atrás de uma moita. E Deus faz uma pergunta meramente retórica, ele fala, Adão, onde estás? Não era porque Deus tivesse necessidade de descobrir, ou que Adão desse um aceno para que Deus visse onde Adão estava e o encontrasse. Mas quando Deus pergunta a Adão, onde você está? Deus está dizendo para Adão, você percebe o que o seu pecado fez contigo, Adão? Todos os dias nós conversávamos aqui, nós tínhamos uma intimidade, e essa intimidade foi quebrada. Onde você foi parar? Onde você se meteu? E Adão aparece diante de Deus, envergonhado, com uma roupinha mal acabada, feita de folhas, agora tentando tampar aquilo que para ele era uma vergonha. Adão coseu roupa de folhas, mas logo ali, enquanto Deus falava com Adão, e Deus deu sentenças duras a Adão. A serpente ele amaldiçoou, tornou-a rastejante, temida, e disse ainda que o filho da mulher esmagaria a cabeça do filho da serpente. A mulher, Deus também
impetrou a sua maldição e penalidade, dizendo: agora com dores você dará à luz. E digo mais, aquilo que era para ser uma grande bênção criacional, onde o homem seria o líder e a mulher a sua auxiliadora idônea, agora vai ter uma ruptura nessa relação, porque o seu desejo será para o seu marido, e vocês vão ter dificuldade com isso. Agora com Adão o negócio foi mais pesado, porque Deus falou: por sua causa, Adão, toda a terra é amaldiçoada. Pela sua desobediência, a morte entrou no mundo. E Adão não tinha como se esconder. Adão tentando se esconder nas suas folhas, Deus foi lá e matou um animal e fez roupas de peles para Adão, já mostrando que ele não poderia de maneira alguma esconder as suas vergonhas de Deus. Alguém teve que morrer no lugar. Logo ali de início, o autor da carta aos Hebreus nos mostra a necessidade de que um cordeiro seja oferecido pelos nossos pecados. Então, quando João diz assim: esse é o cordeiro, essas imagens saltavam à mente daquelas pessoas. Diz assim o autor de Hebreus: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Porque o pecado já estava assalariado. Deus já havia dito: quem pecar irá morrer. Então o povo já sabia, a ideia de cordeiro é a ideia de alguém substituto. Alguém que vai tomar o meu lugar, mas eu estou olhando, estou vendo um homem. Cadê o cordeiro? Além disso, irmãos, todos os dias, de manhã e de noite, os judeus sacrificavam no templo um cordeiro pela manhã e um cordeiro à noite pelos pecados do povo. Isso desde o tempo do Êxodo, quando foi instituído, capítulo 29, dos versos 38 a 42. E João Batista, que era o filho de um sacerdote, sabia muito bem porque ele estava usando aquela linguagem naquele momento. Ele sabia que ele estava muito bem sendo compreendido. Ele sabia que quando ele apontava para Jesus e dissesse: esse daqui agora é o cordeiro, as pessoas automaticamente rememorariam de toda essa história, essa estrutura judaica que permeava os seus corações, e entenderiam: ele vai ser o substituto. É esse que vai entregar a vida no meu lugar. Assim, quando João Batista faz essa afirmação acerca de Jesus, essa imagem tinha muito significado para aquelas pessoas, talvez mais do que tenha para nós nos nossos dias. Eles estavam entendendo que ele era aquele que tomaria o lugar deles. Ele é aquele que deveria ser sacrificado por conta dos pecadores. Aquele que era oferecido como oferta em lugar do homem. E olhando ainda para a história de Israel, até ali ficava mais claro e vivo da imagem ainda na mente deles, porque eles sabiam sobre o que era o cordeiro substituto. Todos eles conheciam, por exemplo, a história de Abraão, que foi chamado por Deus para oferecer seu filho Isaque no Moriá. E quando ele ergueu a mão para imolar o menino, o próprio Deus diz: não mate o menino, eu mesmo vou providenciar o cordeiro para o sacrifício. E no Monte Moriá, o cordeiro foi oferecido suficientemente como sacrifício no lugar de uma pessoa. E no lugar de Isaque foi imolado o cordeiro. Essa imagem de cordeiro vem crescendo na história de Israel. Porque depois, no êxodo, na saída do povo do Egito, novamente aparece a figura do cordeiro sendo imolada. Só que agora o cordeiro é imolado por uma casa toda. Ele é suficiente para toda uma casa. E diz o Senhor: comam depressa, comam em pé, comam rápido. E aquilo que sobrar vocês queimem no fogo, e passem o sangue do cordeiro pela vega das portas. E aquele cuja casa estiver marcada pelo sangue do cordeiro não será visitado pelo anjo da morte. E o cordeiro agora é suficiente por uma família toda. Mais para frente, caminhando, nós vemos o profeta Isaías no capítulo 53, mostrando que esse cordeiro substituto agora é suficiente para uma nação toda. Isaías 53 diz que ele foi moído, foi esmagado, que o castigo que traria a paz para o Israel de Deus estava sobre ele. E agora esse cordeiro é oferecido por toda uma nação. Mas naquele momento em que João Batista estava falando, ele diz que esse cordeiro agora, que era suficiente para uma pessoa, que foi suficiente para uma casa, que foi suficiente para uma nação toda, agora é suficiente para o mundo.
O sacrifício que vai ser oferecido por esse cordeiro, a entrega da sua vida, é suficiente para tirar os pecados do mundo todo. Diante dos olhos de todos, João Batista exclama: vejam, esse aí é o cordeiro, esse é o substituto, é esse quem vai morrer no nosso lugar, esse é aquele que irá ser oferecido, sacrificado, morto pelos pecados do povo, esse é aquele que vai tomar o meu lugar e o seu lugar no madeiro, esse é aquele de quem todo o Antigo Testamento falou, esse é aquele para quem a lei de Moisés aponta, esse é aquele proclamado pelos profetas: eis o cordeiro. Irmãos, isso para nós também tem um significado muito grande. Porque quando nós recebemos essa declaração, quando nós atentamos para essa verdade, nós entendemos que Jesus é aquele que morreu em nosso lugar. Ele também é o substituto pelas minhas culpas e pelas suas culpas. Por isso nós não temos mais que oferecer nada. Por isso as nossas ofertas não são mais meritórias. Porque Cristo foi oferecido em nosso lugar. Mas João vai além. Ele qualifica essa imagem do cordeiro. Ele faz um endereçamento de onde vem esse cordeiro. E nessa declaração João fala mais. João diz assim: esse não é um cordeiro simples, ele é o cordeiro de Deus. E essa é a segunda verdade que nós aprendemos acerca da Páscoa nesse momento. É que Jesus é a oferta do próprio Deus pelos nossos pecados. Então, se em primeiro lugar, ele é o cordeiro substituto sacrificial, em segundo lugar, ele é o cordeiro que é oferecido pelo próprio Deus. Esse é o cordeiro de Deus. Percebam, assim como Deus havia providenciado um cordeiro para Abraão sacrificar no lugar de Isaque, agora ele providenciou Jesus, o Cristo, para ser sacrificado no meu e no seu lugar. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes eram imperfeitos. Diga-se de passagem, para que o sacerdote oferecesse sacrifício em favor do povo, primeiro ele precisava oferecer sacrifício em favor de si mesmo. Senão ele seria fulminado na presença de Deus, por conta dos seus pecados. O próprio sacerdote que oferecia era imperfeito. Mas no caso de Jesus, esse sacrifício que seria oferecido era completamente diferente. Ele estava sendo oferecido pelo próprio Deus. Ele mesmo entregou seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, como sacrifício cabal, como sacrifício único, como sacrifício perfeito. De maneira que todos os sacrifícios oferecidos antes eram imagem. Era algo didático, para que eles entendessem. O homem, ainda que fosse lembrado da morte pelos sacrifícios oferecidos, jamais iria conseguir providenciar um sacrifício próprio que fosse capaz de garantir a sua redenção. Os sacrifícios, eles tinham dois significados: um didático e um profético. Didático porque todas as vezes que alguém levava um animal para ser oferecido pelo seu pecado, ele era obrigado a lembrar que quem merecia morrer era ele. E que Deus, por misericórdia e graça, estava recebendo um inocente no seu lugar. E esse inocente não era qualquer animal. Tinha que ser perfeito, primeiro, primogênito, muito bem criado. Ele oferecia no seu lugar. Então, aquele que levava o sacrifício, ele já era instado a pensar. Era mais ou menos como se fosse uma oração de arrependimento. Você entende isso? Onde ele levava aquele animal sabendo que quem deveria morrer era ele próprio, que as suas culpas eram dignas de morte. Então tinha um aspecto didático, mas tinha também um aspecto profético, que apontava que um dia viria um sumo e grande sacerdote, que ofereceria o último sacrifício por todos. E eles aguardavam esse sumo sacerdote, que ofereceria esse sacrifício único, maior, perfeito, que seria aceito por Deus e acabaria com a necessidade deles continuarem oferecendo sacrifícios. De maneira que nada que nós possamos fazer de maneira ritualística, irmãos, pode garantir a nossa salvação.
Vir na igreja não garante a nossa salvação. Dar o dízimo não garante a nossa salvação. Tomar a ceia não garante a nossa salvação. Dar ofertas, abençoar pessoas não garante a nossa salvação. Isso pode até demonstrar, e eu acredito que muitas vezes demonstra, que nós já fomos salvos. Isso são as obras que foram feitas por Deus para andarem junto com a salvação, por conta da salvação. Mas não é isso que nos salvará. A salvação só pode vir por um meio e por uma ação externa ao homem, pois esse havia sido duramente afetado pelos poderes do pecado. O pecado não deu só uma estragada na gente, o pecado nos matou. O pecado destruiu a nossa mente. Por conta do pecado, agora a gente gosta do que não deveria gostar, a gente quer o que não deveria querer, a gente sente o que não deveria sentir, a gente se dói com aquilo que não deveria doer. O pecado causou um grande estrago na gente, o pecado apodreceu a nossa vida, o pecado nos distanciou de Deus. Por isso, nada que seja vindo de nós, como obra humana, é capaz de tirar o pecado, porque as nossas obras são fruto de pecado. Irmãos, nós temos a capacidade de nos orgulhar de ser bom. Tem gente que se orgulha de ser crente. Nós temos a capacidade de transformar qualquer coisa boa em pecado. É por isso que João Batista declara: esse Cordeiro, Jesus, ele não é oferecido por vocês. Não foram vocês quem prepararam. Não foram vocês que puderam trazer aqui. Ele é oferecido pelo próprio Deus. Ele veio da parte de Deus. E por conta da obediência completa e perfeita desse Cordeiro, vindo de Deus, os sacrifícios que são feitos no templo, agora são aperfeiçoados. Agora são cumpridos. Agora são excedidos. Agora não é mais só por Israel. É pelo mundo inteiro. De modo, irmãos, que a obra da redenção é maior e mais cara para Deus do que a obra da criação. A obra da redenção é muito maior do que a obra da criação. Há uma tendência em nosso coração, e devemos de fato valorizar a criação. E a criação é algo maravilhoso. Eu me encanto quando eu leio os textos das Escrituras falando sobre a criação. Do poder maravilhoso de Deus, que de si mesmo diz: haja luz, e houve luz. E Ele foi criando detalhadamente cada aspecto dessa terra, desse cosmos, desse universo. Fez o céu, a lua, as estrelas, separou a água da terra, segurou o firmamento lá em cima. Fez as árvores, os animais domésticos, os animais selvagens. E por fim, coroando a criação, fez o homem do pó da terra. Deus, com as suas mãos poderosas, ajuntou do pó da terra e moldou um boneco. E quando Ele soprou nas narinas, esse boneco, outrora de barro, passou a ser alma vivente. Esse mesmo Deus colocou agora esse homem, alma vivente, num sono profundo, tirou-lhe uma costela, fez dele uma mulher auxiliadora e deu-lhe de presente. Irmãos, a obra da criação é maravilhosa. A própria palavra de Deus nos declara que pela obra da criação é impossível que as pessoas não entendam que existe um Deus. Porque os céus manifestam a glória desse Deus. Os dias, as noites manifestam a obra desse Deus. Se você sair e olhar uma árvore, as nuances de cores. Veja um jardim florido, irmãos. As cores de uma flor são tal qual a nossa digital. Você olha os animais na floresta. Você pega uma girafa, tem as suas manchas, uma zebra, um guepardo, um tigre. Não há dois iguais. As suas manchas são como as digitais no nosso dedo. As ondas do mar que quebram desde toda a criação até os dias de hoje, nenhuma delas repete o mesmo volume. Você sabe o que é isso? Deus conhece
cada uma delas. A obra da criação é grandiosa, é maravilhosa, manifesta a glória desse Deus, mas a obra da redenção é ainda maior. Porque na obra da criação, o Pai empenhou a sua palavra poderosa, decretando o existir das coisas, e todas as coisas vieram a existir. Mas agora, irmãos, na obra da redenção, Ele empenhou muito mais do que a sua palavra. Ele empenhou a si mesmo, e Ele se fez carne e habitou entre nós. Veio nascer no ventre de Maria, uma mulher simples da Galileia, e sujou os seus pés com a poeira desse mundo, e viveu 30 anos aqui, para ir ao madeiro, ser tido como maldito, recebendo sobre si a maldição dos nossos pecados, para que Ele dissesse: haja luz. Tudo existiu pelo poder da sua palavra, mas para que fosse dito tetelestai, está consumado, Ele marcou o mundo com seus passos, Ele sentiu as nossas dores. Por isso a obra da redenção, irmãos, é muito mais cara, é muito maior do que a obra da própria criação, porque na obra da redenção é o próprio Deus envolvido na nossa salvação. Em todas as coisas da criação nós vemos a obra de Deus, mas nenhuma delas é Deus. Você se maravilha com o céu de Deus, mas Ele não é Deus. Se maravilha com os rios, os mares, as flores, as plantas de Deus, mas elas não são Deus. Mas quando você olha para o Cristo, ali está o Deus vivo. Quando você olha para Cristo, você está vendo o próprio Deus encarnado. Lembra da pergunta de Filipe? Senhor, mostra-nos Deus. Jesus falou: mas você está 3 anos comigo, como você me diz, mostra a Deus? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o próprio Deus. Por isso, quando João exclama: vejam, esse é o Cordeiro de Deus, nos mostra que nós fomos salvos de uma vez por todas, por uma oferta dada pelo próprio Pai. As nossas ofertas são insuficientes. Ele providenciou o Cordeiro que Ele mesmo aceitou. Uma vez que o salário do pecado é a morte, irmãos. E o que é salário? Salário é a justa paga, muito bem afirmada, por algo que foi combinado antes. O salário é aquilo que você combina com alguém para que ele preste algum tipo de serviço ou para que ele faça algum tipo de ação. Esses dias colocamos no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja, várias vagas de emprego. Você deve ter visto lá, vaga de emprego para isso, para aquilo. E na vaga de emprego já estava muito bem estipulado. Olha, para esse tipo de emprego tem tal cargo horário de trabalho, tem tal exigência para que você possa ocupar a função, e o salário para essa vaga é X. Está muito bem lá estipulado. Então, os salários, os benefícios, tudo aquilo que incorre naquele trabalho está ali muito bem estipulado. De forma que nem o funcionário que abraçar aquela vaga, depois dos 30 dias trabalhados, ele chega para o patrão e fala: mas você me deu só isso aqui? Estava lá no edital que era 1.500 e você me dá só 1.500? Não é o combinado? Esse é o salário, você não tem que reclamar. Estava muito bem combinado isso daqui. De maneira que também o patrão não pode dizer para o funcionário: mas, poxa, você trabalhou só 30 dias e agora você está querendo R$1.500? Não pode. É o salário, é aquilo que está combinado. O salário é a justa paga. E quando Paulo diz isso, que o salário do pecado é a morte, ele está dizendo exatamente isso. É a justa paga que nós merecemos pelo nosso pecado. Não era o que Deus tinha dito? Comeu da árvore, vai morrer. Uma vez que o salário do pecado é a morte, se eu e você viermos a morrer por conta dos nossos pecados, isso não teria valor meritório algum. Sabe por quê? Seria a justa paga. Se Deus resolvesse nos mandar para o inferno, todos nós, cada um de nós, todos nós, de maneira alguma Ele seria injusto, porque era a justa paga que nós deveríamos merecer. Diga-se de passagem, é por isso, irmãos, que lá naquele último e grande dia, quando todo joelho se dobrar, todos vão adorar o Senhor, até os que foram para o inferno. Nós, pela graça e misericórdia de Deus, vamos adorar no céu, porque a gente vai falar o seguinte: vamos falar o seguinte: a gente não merece estar aqui não.
A gente está aqui pela misericórdia e graça do Salvador Jesus, porque pela gente a gente não merece. Mas aqueles que forem condenados vão glorificar a Deus, porque Ele sabe, nós merecemos estar aqui. O Senhor é um Deus justo, que nos pagou a devida paga. Mas Jesus, aquele que não tinha nenhum pecado, assumiu o pagamento da nossa culpa. Se o salário do pecado é a morte, Ele tomou sobre si a nossa morte, para que nele recebêssemos gratuitamente aquilo que a gente não pode conquistar. A salvação jamais poderá ser conquistada pelos nossos méritos humanos. Somente Cristo. É por isso que João declara com tanta veemência, e é por isso que eu gostei de ler os dois textos, e vejo como a tradução da Nova Versão Internacional, ela é mais incisiva, porque ela fala, vejam, preste atenção, esse é o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que foi dado diretamente do céu, que veio ao nosso encontro, Ele é tanto o sacerdote, aquele que vai oferecer o sacrifício, quanto o próprio sacrifício, aquele que será oferecido. Ele é aquele que vai poder receber sobre si as nossas culpas, porque Ele não tem culpa alguma, Ele não tem uma mancha, Ele é aquele que pode se compadecer de nós, porque a nossa imagem, Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele é aquele cuja obediência é perfeita, Ele é aquele que é fiel. Ele é o Cordeiro vindo de Deus, Ele é a oferta que nós precisamos. Ele é aquele que foi no madeiro para que nós pudéssemos ir aos céus. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Por isso Paulo declara com muita propriedade, Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça do que crê, justiça que vem pela fé. E quando ele fala do fim da lei, tanto se refere ao cumprimento da lei, do propósito da lei. Toda a lei aponta para Cristo, para a obediência perfeita de Cristo. Quanto também comparado o seu sacrifício com o sacrifício da lei. Ele mostra o quanto o sacrifício da lei é inoperante para salvar. Nele toda a lei foi aperfeiçoada. Duas verdades. Primeiro, Jesus é o sacrifício, Ele é o Cordeiro. Segunda verdade, Ele é a oferta dada por Deus, Ele é o Cordeiro de Deus. E a terceira e última verdade, Jesus é o fim do império do pecado. Ele é o sacrifício perfeito, dado por mim e por você. Disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa Páscoa. A Páscoa judaica é uma sombra, é um tipo, é uma imagem profética e didática do sacrifício de Cristo. Sacrifício que tinha que continuar. O povo sacrificava continuamente. Mas agora, nem os sacrifícios diários, nem a Páscoa, não eram capazes de redimir dos pecados. Agora foi oferecido Cristo no nosso lugar. O autor de Hebreus, no seu capítulo 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. A lei apenas, ela nos mostra que se obedecermos de fato a Deus, nós viveremos com Ele e herdaremos os céus. Mas nós sabemos que pela lei nós não conseguimos ser salvos. Porque a Bíblia diz que aquele que tropeça em um ponto da lei, ele tropeçou na lei inteira. Deus é perfeito, Ele é santo. Ninguém entra no céu com 9,5. Como se pudéssemos tirar 9,5, né? No céu nós entramos com a perfeição da obediência. É por isso que o Cordeiro, que obedeceu perfeitamente, morreu no nosso lugar. Jesus é o Filho fiel e perfeito de Deus, que completou toda a obra e colocou o nosso nome no trabalho. Ele escreveu com seu sangue o meu nome e o seu nome. E nós fomos inclusos na perfeição da sua obediência. Como oferta dada pelo Pai, e ainda como oferta que se entregou de maneira voluntária, Jesus se deu por nós e Deus aceitou o sacrifício de seu Filho, o ressuscitando dentre os mortos.
Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, há uma outra confusão que é feita nos nossos dias. Porque nós vemos muitos, até crentes, dizerem, olha, Jesus pagou para o diabo a nossa culpa. Salvação não tem nada a ver com o diabo. Nesse aspecto, não. O que Cristo pagou na cruz foi a dívida que tínhamos com Deus. Quando Ele morreu na cruz, Ele morreu porque eu tinha que morrer. Porque você tinha que morrer. Ele envergonhou o diabo. Ele esmigalhou a cabeça do diabo. Ele destruiu o poder do diabo e das trevas. Mas o preço foi pago pelo Senhor. Ao Senhor. A Ele nós deveríamos. O tempo todo. O diabo nos acusava. Mas a dívida estava diante de Deus. Por isso o autor de Hebreus, ainda no capítulo 10, a partir do versículo 11, diz, dia após dia todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Lembra, os nossos sacrifícios humanos não podem remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer o Cordeiro de Deus, para sempre um único sacrifício pelos pecados, Ele assentou-se à direita de Deus. Esse Cordeiro, que foi morto, que foi entregue, é o mesmo que diz, estou vivo. Eu fui morto, mas eu estou vivo. Estou assentado no trono e reino. Daí em diante Ele está esperando, até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Porque por meio de um só sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Pela morte de Jesus, há 2000 anos atrás, eu e você, e todos aqueles a quem o Senhor quer salvar, ainda continuam sendo salvos, porque o sacrifício continua presente. Jesus tirou o pecado do mundo perfeitamente. O título de Cordeiro de Deus, aqui atribuído a Jesus, sugere a ideia de um sacrifício apropriado. E é exatamente isso que Jesus é. O sacrifício apropriado, perfeito, aceito por Deus. Perceba que também quando fala de Jesus como sacrifício, diz que Ele veio tirar o pecado do mundo. Ele não veio amenizar o pecado. Ele não veio renomear o pecado. Ele não veio fazer o pecado menos ofensivo, ou psicologizar o pecado, como nós vemos hoje. Hoje aquilo que nós chamávamos de pecado até alguns dias atrás é chamado de síndrome. É chamado de transtorno. Os filhos que desobedecem o pai agora têm o transtorno opositor. Cura com a mesma varinha. Mas o nome é transtorno. Ele não veio transformar as palavras que denominam pecado. Ele veio destruir o império e o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Ele veio destruir a mente que foi escravizada pelo mundo, transformando-nos em novas criaturas. Quando João Batista afirma que Jesus veio tirar o pecado do mundo, essa também não é uma declaração universalista. Não significa agora que todas as pessoas indiscriminadamente, vivendo da forma como querem viver, distantes de Deus, envolvidas nos seus pecados, estão inclusas no sacrifício de Cristo. Jamais. Quando João Batista diz que Ele tira o pecado do mundo, o termo que ele está usando aqui é para mostrar que esse sacrifício de Jesus não é apenas pelo povo de Israel, mas agora é para a gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, em todas as épocas, em todos os tempos, até que Ele venha. Agora todos aqueles que forem recebidos por Cristo são Israel de Deus. Eu e você somos Israel de Deus. Eu e você fomos feitos filhos de Abraão pelo sacrifício de Cristo Jesus. A ideia não é de universalismo. A ideia é de uma redenção tão abrangente que jamais, na mentalidade deles, eles poderiam imaginar. Jesus é esse Cordeiro que veio de Deus para aniquilar o poder da penalidade pelo pecado. Poder esse que havia sido impetrado a todo mundo. Perceba outro detalhe, que João não usa o termo os pecados do mundo. Ele diz que Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, e não os pecados no plural.
Isso mostra que a redenção efetuada pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, tem uma abrangência muito mais ampla do que os pecados de homens e mulheres na sua individualidade. Isso mostra que ele não veio com aquele conceito que nós temos de, pastor, a pessoa morreu, não deu tempo dela se arrepender. Já viu isso? A gente fala que a gente crê numa salvação que vem somente de Deus, mas de vez em quando a gente faz uns comentários que a gente põe a salvação de novo na mão do homem, né? A pessoa cometeu aquele pecado e morreu, não deu tempo de se arrepender. Ora, não depende do meu tempo ou não de falar com o Senhor. Ele já tirou o pecado sobre mim. Todo o efeito, toda a penalidade do pecado já saiu sobre mim. Ele já levou a penalidade da cruz do Calvário. A redenção de Cristo cancela toda a maldição do pecado, de todo o cosmos. De maneira que todo aquele que está debaixo das asas da salvação está eternamente perdoado. E não há nada que possa nos separar desse amor de Deus. Paulo declara que nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem qualquer criatura nos separa mais desse amor, porque nós fomos colocados nas mãos de Cristo pelo próprio Pai, e das suas mãos ninguém pode nos arrebatar. O que significa que Ele jamais permitirá que nós caiamos de maneira eterna, irmãos. Quem garante a nossa salvação é esse Cordeiro aqui, ó. É o Cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente para o mundo todo, mas é eficiente sobre aqueles a quem Ele veio de fato salvar. Sobre esses o pecado já não tem mais domínio. Romanos 6,14. Porque estão debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Sobre esses a morte, que é fruto do pecado, foi vencida na morte e ressurreição de Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está a morte? A sua vitória. Cristo Jesus matou a morte. A graça do Pai manifesta na entrega do seu Cordeiro nos atingiu em cheio, de forma que já não há mais necessidade de sacrifício, irmãos. Agora a gente vive por graça. Nós não precisamos mais sacrificar, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo sobre todas nós. O Cordeiro de Deus, quando disse na cruz, está consumado, de fato, nos perdoou. Lembra das figuras que nós falamos antigas? Em Gênesis, ele é suficiente para uma pessoa, no lugar de Isaac. Em Êxodo, o Cordeiro é suficiente para uma família, no lugar das casas de Israel. Em Isaías, ele é suficiente para uma nação inteira. Em João, ele é suficiente para o mundo todo. Mas quando você olha para Apocalipse, que cita a palavra, o termo Cordeiro de Deus por 29 vezes, você vê que ele já venceu e está entronizado e agora é louvado por toda a criação. Ele venceu. Ele foi feito pecado e maldição por nós, foi moído pelas nossas transgressões, mas hoje Ele vive, Ele reina, Ele é adorado pelo universo e toda a criação. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas que venceu a morte. Essa é a nossa Páscoa, é isso que nós comemoramos hoje. Não é um ritual, irmãos, não precisa mais ser aperfeiçoado. Nós celebramos o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo com o seu sacrifício único e cabal, entregando a sua vida no meu lugar, a sua vida no seu lugar. Lembre-se, Ele é o Cordeiro que foi oferecido, Ele é o sacrifício. Ele é a oferta perfeita, oferecida pelo próprio Pai. Ele é aquele que venceu a morte e o inferno e nos deu a redenção. E o que a gente deve fazer com isso, pastor? Nós precisamos, em primeiro lugar, entender essa verdade, irmãos. Se há algum tipo de ritualismo no nosso coração, a gente tem que afastar isso de nós. Segundo, nós precisamos ensinar essa verdade diariamente para os nossos filhos, nossos netos, e falar, e inculcar, escrever, ensinar, o tempo todo. Não devemos deixar que eles sejam vencidos pelos sofismas, pelos enganos, as mentiras do mundo. Não devemos deixá-los confundidos. Eu lembro uma vez que eu fui repreendido por uma professora da Giovana.
Acho que a professora foi falar sobre o Natal na sala de aula. E foi perguntando, acho que para os alunos, chegou para a Giovana e falou, não tem Papai Noel não, esse negócio não existe. Né, o Natal para mim é Jesus. Tal. E na conversa com a professora falou, você não pode destruir a ilusão dos seus filhos. Eu falei para ela, eu não posso deixar que os meus filhos sejam guiados por mentiras. Eles não vão ser menos crianças. Eles simplesmente não serão de fato iludidos com a mentira do mundo. Eles vão saber dar o valor naquilo que tem valor. Nós precisamos abraçar essa verdade, viver essa verdade pela fé, fundamentar a nossa vida, a nossa esperança e a nossa salvação nessa verdade, alegrarmos-nos na celebração dessa verdade e aguardarmos o grande encontro, quando eu e você estaremos naquela grande mesa, diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para celebrarmos com Ele a salvação que já veio sobre nós. Jesus é a nossa Páscoa, que o celebremos com toda a dignidade, reconhecendo a sua obra e salvação, para a glória do próprio nome dEle. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pelo grande poder que há no teu evangelho. Obrigado ao Pai, porque entregou em nosso favor o seu próprio Filho, Jesus, o Cordeiro vindo do Senhor, o sacrifício perfeito, o santo pelos pecadores, o justo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos, aquele que vive eternamente por aqueles que estavam mortos nos delitos e pecados. Obrigado, Pai, por tão grande amor, por tão grande misericórdia, por tão imensa graça. Também te louvamos, Salvador Jesus, porque em obediência ao Pai, o Senhor mesmo se entregou voluntariamente por nós. O Senhor ofereceu a sua vida. O Senhor se tornou pecado, o Senhor que nunca cometeu um pecado sequer. Tomou sobre si as nossas culpas. E naquele madeiro foi feito maldição por nós. De maneira que pela sua morte nós recebemos vida. Te louvamos, Senhor. E louvamos também pelo Espírito que o Senhor enviou para habitar em nós. De maneira que nós não apenas recebamos essas verdades como algo que alimenta a nossa intelectualidade, mas pelo poder do Espírito, essas verdades avivam o nosso coração. Elas nos tiram do estado de morte. Elas nos transformam em novas criaturas. Obrigado, Senhor, porque pelo teu trino poder, o Senhor é o autor, o realizador, o consumador e aquele que aplica a salvação a nós. E é isso que nós celebramos hoje. Tão grande salvação que nos atingiu. Aleluia! Senhor, não permita que a mensagem do Evangelho passe por nós, sem cooptar as nossas mentes e corações. Tem misericórdia de nós, de maneira que o seu Espírito nos transforme por completo, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém.